Bom dia! Bom dia, bom dia. Vamos chamar todo mundo para começar a nossa conversa da manhã. Vamos lá. Vamos chamar todo mundo. Vamos lá, bom dia. Bom dia, bom dia. Todo mundo animado? Quarta-feira, meio da semana. Bom pra gente começar a pensar na vida, o que a gente vai fazer, que ações a gente quer tomar, não é? Bom dia. Bom dia. Bora então? Vamos aquecer pra gente começar. Pega aí seu cafezinho, sua água, seu chazinho, aquilo que você deseja aqui para acompanhar junto comigo essa reflexão da manhã. E tem uma coisa, isso aí, Soninha, com muita alegria, astral lá em cima. Tem uma coisa interessante para a gente conversar hoje, que é as nossas dúvidas, os nossos medos, os receios que a gente tem de fazer algo, de conquistar algo, de viver alguma coisa. E aí a importância que a gente precisa dar à autoconfiança. Ao invés de deixar essa voz da dúvida tomar lugar na nossa cabecinha, a importância da gente trabalhar internamente essas questões à luz do Evangelho. Então vejam como é interessante. Eu abri esse livrinho, eu leio todo dia uma página, e aí hoje eu quis trazer a primeira frase dessa página para a gente conversar. Quando a dúvida te assaltar, mantenha firme o seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Isso fala muito comigo porque o momento que eu estou vivendo é um momento de incertezas. Mas o que mantém a caminhada? O desejo de chegar e a perseverança nas ações. É a famosa dupla PP, que eu sempre falo. Paciência e perseverança. Então, quando a dúvida te assaltar, mantenha firme o seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Quantas vezes, por conta dessas vozes da dúvida, a gente deixa de confiar em nós e acreditamos que a informação que está chegando é que está valendo. E aí a gente para o processo e para de perseverar e para de seguir. Então, o convite na minha vida atualmente, pelas escolhas que eu fiz,
Ou eu pego isso e vou até o fim, ou eu deixo a dúvida me vencer e paro. Lembra que a gente sempre tem duas escolhas. A possibilidade de seguir e a possibilidade de parar. E eu acredito fielmente que isso passou no coração dos apóstolos. Continuo seguindo esse mestre, essa pessoa que me convidou, ou eu paro? Continuo essa jornada que ele está mostrando para mim que vai me transformar, ou eu paro? Porque eles tinham a opção de largar o apostolado, né? Jesus fez o convite, mas nem sempre era necessário, ou melhor, não era necessário que eles seguissem. Não assinaram nada, nenhum contrato. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Ou melhor, é essa reflexão que eu quero trazer hoje. Para nós, para todos nós. Você tomou decisões, você fez escolhas, e você está vivendo o dia de hoje. Dentro das decisões que você tomou e do caminho que você está escolhendo seguir, vão surgir dúvidas. Mas e aí? Você vai deixar as vozes da dúvida te guiar? Ou você vai escolher ouvir o seu coração? Por isso ele começa dizendo: quando a dúvida te assaltar, mantenha firme o seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Então, se o desejo não é sincero, a força da dúvida aumenta. Mas se o desejo for sincero, essa dúvida diminui. Quantas vezes você deixou de viver uma vida ou uma experiência que depois você disse assim para você: poxa, por que eu não fiz aquilo? Você não fez porque você deixou a dúvida ser maior do que o desejo do seu coração. Quando ela se torna menor, você consegue perseverar e levar até adiante. Então, quantas dúvidas os apóstolos não devem ter tido? Eu continuo, eu sigo, agora ele vai viajar para tal cidade, depois a gente vai voltar, vai passar perrengue, porque não era uma coisa tranquila. Vamos entrar num carro incrível com ar-condicionado para chegar até a outra cidade. Não, era a pé. E é claro que a dúvida vem mais forte num coração mais enfraquecido. Ou seja, quando o desejo não está totalmente alinhado com você, estruturado no seu sentido e significado de vida, é mais fácil a dúvida te pegar. Por isso a necessidade da autoconfiança. De confiar em você e nas habilidades que você possui. E confiar que você já tem ferramentas que podem trabalhar a seu favor. Só que o que geralmente a gente faz, a gente pega a ferramenta e não usa. Não usa. Então a dúvida é aquela coisa que vem e que nos desvia.
ela aquela minhoquinha na cabeça. Se você deixa ela crescer, ela vai assumir o papel. E ela vai trazer mentiras. Porque você vai começar a enxergar a vida através da dúvida. Então você não vai confiar. E a gente tem várias passagens de Jesus nos chamando a confiar em nós. Então é assim que ele vai dizer: fazei brilhar a vossa luz. O grande convite para que você confie na luz que você já possui. Mas você duvida. Duvida se você é capaz de executar uma atividade. Duvida se você é capaz de trazer uma mensagem que realmente tenha relevância. Duvida se você é capaz de construir algo que verdadeiramente atinja as pessoas e faça o convite para que elas despertem, para que elas saiam daquelas situações, das caixinhas que elas se encontram. E por duvidar de você, você perde chances incríveis de viver várias experiências. Então, é um convite. Você vai aceitar se quiser. Mas mais do que aceitar, você vai continuar se esse desejo interno for firme o suficiente. Caso contrário, você vai desistir daqui a pouco. Porque sim, a vida vai trazer desafios atrás, todo dia. É incrível, é só olhar. É só olhar em volta que você vai encontrar. É uma fala que você não esperava. É alguém te chamando a atenção por algo que você fez ou porque você não fez. Né? Se você está envolvido num trabalho com várias mãos. É o clima. É um aparelho, como eu falei do computador, é o aparelho que para, que pifa. É a internet que não chega e aí você quer entrar aqui ao vivo, como eu estava ainda há pouco e não estava conseguindo, porque a internet não estava ajudando. Então são todas essas questões que, se você não tiver um desejo firme, você não segue. Não segue. Porque você vai ser desafiado a colocar esse desejo em exercício. Não é um teste para ver se você aguenta. Não é isso. É para mostrar para você o quão tá forte o desejo dentro de você, ou o quão tá fraco. Qual é o grande desejo de quem faz uma plantação de flores? É que elas cresçam, não é? Você não vai plantar flores para que elas morram em 2 dias. Não, você quer que elas cresçam. Se você, que é imperfeito, faz uma plantação para que a planta cresça, imagina Deus. Ele vai te criar para que você morra? Ou seja, para que você se atrofie? É claro que não. Então, a gente precisa começar a perceber essa autoconfiança, essa voz que fica dentro de nós dizendo: olha, sério que você quer fazer isso?
Você acha mesmo que você vai conseguir? Você acha mesmo que você tem competência, que você é capaz? E aí o quanto a gente precisa silenciar essa voz para que verdadeiramente a gente consiga seguir com aquilo que o nosso coração, que esse desejo que já nasceu em nós, vá adiante. Eu tinha um desejo muito grande de todo dia de manhã abrir uma live, conversar com as pessoas, trazer reflexões, coisas que elas já começassem o dia pensando sobre aquilo. Mas eu precisei perseverar para chegar nesse ponto. Mas mais importante, eu precisei tomar algumas decisões que foram fáceis. Não, foram difíceis. Elas me desafiaram para um próximo nível de consciência. Mas eu não permiti que a dúvida parasse o processo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender. O quanto que eu estou paralisada na minha vida, porque a dúvida tomou lugar, a dúvida está pilotando a minha vida. Então, quando a gente tem um desejo sincero, quando esse coração, como ele fala aqui, está firme, com sentido, com significado, eu sei para onde eu estou indo. Claro, vou precisar aprender algumas coisas. Essa noite eu estudei até tarde, até 1h da manhã. Mas é gostoso aprender, porque você vai aprender ferramentas e coisas que vão te ajudar a tornar aquele seu desejo realizável de forma mais fácil e mais eficiente. E aí fica bom. Não é penoso. Mas para isso você precisa saber o que está regendo. Senão você não dá conta. Senão você não vai. Então, a gente precisa começar a vencer essas vozes. Caso contrário, a gente não consegue chegar no objetivo que a gente quer. Então, aqui é um papo, é uma conversa, uma reflexão. Mas eu tenho um objetivo. É levar você a uma abertura de consciência. Poxa, eu acho que aquilo que ela falou faz sentido. Eu devo estar precisando dessa tal de autoconfiança. Porque eu estou deixando um monte de coisa tomar o lugar daquilo que até então eu queria, mas agora eu estou na dúvida, eu não sei. Não estou dizendo que não é normal ter dúvida. É normal ter dúvida. A questão é saber até que ponto a gente está deixando a dúvida assumir a pilotagem do nosso destino, para onde eu quero ir. Ah, olha quem está aqui. O meu professor dessa noite, meu mentor, nem tinha visto. Que chique, Vitor. Muito obrigada. Então, a gente precisa começar a verificar se aquilo que a gente está querendo como uma destinação, como uma meta, um objetivo, se verdadeiramente está firme. E aí começar a compreender.
não tá tão firme. Então eu preciso rever, às vezes preciso mudar, ajustar algumas coisas, algumas peças para que elas possam se encaixar. Ah, obrigada pela dica, Yolanda, agora que eu vi. Eu esqueci de fixar, né? Então, pode deixar, vou ficar mais atenta. Então é importante, a importância da gente ir verificando que sim, eu posso ter ajustes no processo, tudo bem eu ajustar, eu mudar o olhar, eu achar que era aquilo, mas não é. Mas para isso eu preciso descobrir verdadeiramente qual é o sentido, para onde eu estou indo de fato. Então, se algumas vezes a dúvida te paralisou, te deixou sem avançar, você pode ter certeza, você deixou a voz da dúvida falar mais do que o seu desejo, mais do que a sua vontade, mais do que aquilo que estava no seu coração. E aí faltou perseverança, algumas vezes, faltou foco, faltou você alinhar algumas coisas que estavam dentro de você. E aí, por que eu chamo vocês sempre para essa sessão que eu faço mapa? Para a gente descobrir em que ponto você está da rota. Às vezes são só ajustes. Você já tem aquilo mapeado dentro de você, mas precisa ajustar alguns pontos. E é isso que a inteligência espiritual vai trabalhar. Esses pontos de ajuste, que na maioria das vezes está dentro de nós. Você tem ferramenta, você tem conhecimento, você tem como avançar no seu trabalho, no seu relacionamento, nas coisas que você está buscando empreender. Mas a dúvida central está em você. Se você é capaz de realizar aquilo ali. Então a gente precisa começar a entender que a vida é um grande convite. É um grande convite. E aí eu posso aceitar esse convite, se isso tem a ver com o meu sentido de vida, ou eu posso negar esse convite. A gente recebe convite todos os dias. Todos os dias chega um convite. Para que a gente persevere ou para que a gente pare. Então a importância da autoconfiança está aí. Porque quando eu não confio no gerador desse movimento, que sou eu, tá tudo parado. É preciso confiar no gerador do projeto. Se eu não tiver confiança de que eu vou conseguir falar com as pessoas sobre alguns assuntos ou sobre aquele assunto que eu desejo falar, é por isso que muita gente não faz live, não aparece em vídeo, porque ela não confia nela. Não é porque ela não tem a capacidade, não é porque ela não tem a habilidade de fazer. A dúvida está nela. Ela não tem autoconfiança suficiente para dizer, olha, eu consigo fazer. Você vai conversar com ela, nossa, ela te explica tudo. Aí você fala, você precisa mostrar o seu trabalho, aí ela não consegue. Qual é a trava? Trava é exatamente a dúvida que está falando mais alto do que a autoconfiança que ela tem nela. Então a gente precisa de ferramentas, de elementos, para que essa autoconfiança seja descoberta, literalmente, porque ela foi colocando um monte de coisa em cima. Então é isso que a gente precisa pensar. O quanto que eu estou colocando em cima
que não está deixando eu viver a vida que eu posso viver. Quanto mais dúvida, menos certezas. Então, a conta não está ajustada. Se eu tenho mais dúvida do que certeza, eu paraliso, não caminho. Por isso que eu estava falando de Jesus antes. Ele convidou, mas quantos poderiam ter desistido? Provavelmente alguns talvez desistiram e a gente nem sabe. A gente sabe dos que ficaram. Porque a vida é um grande convite. Então, ou você segue adiante com aquilo que está no seu coração, com aquilo que vive em você, ou você vai paralisar. E às vezes a questão é muito simples. Mas por falta de clareza você não consegue ver. Então você precisa de ajuda, de alguém que consiga te ajudar a ver aquilo que você não está vendo. Que está às vezes até óbvio, mas você não está vendo. Óbvio para quem está te ajudando, mas não para você. Que está com essa dor, com essa dificuldade, com essa questão que não consegue avançar. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para hoje. Eu espero que ajude você a pensar em que áreas da vida você está com dúvida, com medo. Eu vou fazer um story daqui a pouco, vou publicar lá, vou fazer um quiz. E aí, participa, vai lá, dá uma olhadinha, coloca lá em que área você sente que essa dúvida está empacando você, para que a gente possa continuar conversando e trazendo cada vez mais clareza de para onde a gente vai seguir, para onde a gente precisa seguir. Então, que a gente possa ter mais confiança em nós, confiar naquilo que essa voz que não é a dúvida, mas a voz da certeza, da convicção, está te convidando, está te chamando. Então, perceba só por hoje como essa dúvida está aí empatando você, né? Como a gente fala às vezes. Está empacado nesse lugar. E perceba que isso está trazendo dor. E que dor é essa e que área ela está atingindo? Esse é o convite de hoje. Quero agradecer a companhia de todos vocês. Um ótimo dia. Fiquem bem. A gente se vê amanhã aqui, às 8h30 da manhã. Beijo. Tchau, tchau.